sociais. Hoje no Brasil existe 1.200.000 catadores. E aonde estão esses catadores? Esses seres invisíveis. Hoje estão dentro dos lixões, trabalhando de forma, como eu falei, desumana, sofrendo todo tipo de mazela social e ambiental. Porque o lixo, não só no Brasil como no mundo, sempre é destinado para as comunidades mais pobres. Independente que seja no Brasil, independente que seja no estado mais pobre aqui da federação, o lixo sempre é destinado para a cidade mais pobre. No caso, era a minha cidade, Duque de Caxias, que tinha que servir de lata de lixo para 7 cidades durante 35 anos. Se falamos de questão econômica, como eu falei, e aí entra uma grande discussão, são dos outros bilhões jogados no lixo. Se você for colocar nas questões econômicas, na cadeia produtiva, o benefício da geração de trabalho em renda, o benefício gerado dentro do Estado, que desse aproveitamento, no final de tudo, se chega a 20 bilhões. É um grande negócio. Quem é um investidor que não queria investir nesse grande negócio social, ambiental e econômico? Se tratando da questão da saúde, o lixo acaba produzindo cerca de 13 doenças pelo não tratamento, pelo não estar no destino correto. 40% da lei está ligado diretamente ao destino correto do lixo. 50% da mortalidade infantil está ligada à falta de saneamento no Brasil e à falta de tratamento do lixo. E se tratando do lixo no Brasil, se tratando da questão de reparação social, a grande maioria dos catadores são negros. E aí se falando, bom, de professor, se falando de história, quem puder pesquisar, se você não pesquisar, você vai ver que o primeiro catador que aparece na história do Brasil, quando a corte chega no Rio de Janeiro, é o catador de dejeto. Por que catador de dejeto? Aquela que não tinha papel, plástico, como existe esse material hoje, tudo era dejeto. Resto de comida, resto de peças, resto de urina. Esse cidadão era chamado de tigre. Por que tigre? Porque quando juntava isso tudo, gerava um caldo, que não é o caso dos lixões que são chorume, mas um caldo amarelo que descia pelo corpo, que é uma calça no corpo com a cor amarela, chamavam ele de tigre. Era excluído totalmente, até mesmo da sociedade negra. Ninguém queria que fosse um cidadão que cheirava mal durante 24 horas. Então a questão da reciclagem também, e a questão da inclusão socioeconômica dos catadores, a questão de reparação, não é um favor. E sempre quando eu falo isso, quando eu vou discutir, principalmente com a autoridade pública, sempre eu posso coisas. Não, outro dia o promotor falou comigo, durante a audiência pública. Não, mas é inconcebível que os catadores têm que fechar o lixão de Itaoca mesmo, porque é inconcebível que um catador, que as pessoas vivam do lixo. Também falo para nosso promotor, eles não viviam do lixo, viviam do material reciclado. E o pior, mesmo se eles vivessem no lixo, pior do que viver do lixo, eles não ter como sobreviver. A política nacional tem que ser uma política que melhore e que avance na vida do cidadão. Ela não pode ser uma política que gere a exclusão da exclusão. Então, se discutir a erradicação dos lixões é importante, mas mais importante é discutir a inclusão socioeconômica dos catadores, acima de tudo um plano transitório. Porque Gramacho foi o primeiro da América Latina, se eu não me engano, é o primeiro do mundo a pagar pelo tempo de serviço prestado. Porque se Gramacho durou 35 anos, seu trabalho de nós catadores não duraria 20. Minha mãe trabalhou durante quase 35 anos naquele tempo, e depois de 24, eu não costumo dizer que é uma indenização, mas sim uma compensação pelo tempo de serviço prestado. Para isso a gente tem outra lei, que é a Lei 11.445, que é sobre o pagamento do serviço prestado, que é uma lei que complementa a Política Nacional de Ensino Histórico. Para não falar só de questões ruins, que também existe tempo meio que desesperado, desesperançoso, que eu acho que uma maneira também não pode ser tão otimista ao ponto de ser ingênuo, mas também não vamos ser tão pessimista ao ponto de se jogar debaixo de um trem, porque o mundo não tem solução. Aí você vai ver que o Brasil tem um grande paradoxo. 98% da latinha de alumínio no Brasil é reciclado. Tem um destino à reciclagem. 57,3% da garrafa PET como destino à reciclagem. Pô, Tiago, você acabou de dizer que só 2%, que mágica é essa? Como que isso acontece isso? Isso acontece porque temos 1.200.000 miseráveis trabalhando dentro dos lixões sofrendo todo tipo de mazela. A reciclagem ela não se dá pela educação, por isso eu vou dizer a importância da educação. A reciclagem ela não se dá pela questão da educação ou pela consciência do cidadão brasileiro. Ela se deu no Brasil pela pobreza e pela exclusão social.
E hoje, quando a cidade torna-se um grande negócio, diz que é uma política onde tem obrigatoriedade da logística inversa, você tem a fragilidade das cooperativas em prestar esse serviço e de se apropriar desse bem comum econômico para nós catadores que criamos a reciclagem, que pode sofrer, como falei, através da política, e através da falta de investimento, da infraestrutura, em capacitação profissional, em qualidade de vida dos catadores, mas sofrer exclusão da exclusão. Então, melhor pegar a política e rasgar essa isso. Torna a dizer, mais importante do que discutir a erradicação da lixão é discutir a inclusão socioeconômica de nós catadores. A questão do lixo, como eu falei, é um problema ultrapassa as fronteiras do Brasil. É um problema mundial. Cidadão, passando agora a discutir a questão do mundo, você tem em Uganda o maior lixão de resíduos eletrônicos. E aí faz a loucura, o professor falou, vou dar uma pausa, vou voltar a falar de Uganda, só vou dar uma pausa para falar sobre consumo. Quando for discutir consumo, primeiro tem que discutir quem consome e por que consome. Porque discutir o consumo, no meu ponto de vista, para mim, é muito sugestivo. Porque dizer assim, porque até 8 anos atrás você tinha 20 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. Agora as pessoas estão vendo também, opa, não consome não que dessa vez, chegou também agora, aguenta aí. Isso não é sustentabilidade. É discutir quem consome. São 7 milhões de pessoas e 1 bilhão consome para 6. Eu sempre conto essa história, que eu gosto de ser repetitivo, mas é o que elucida muito. O meu sonho era quase avião, até 2005, né? E aí eu sempre fico mostrando o de avião, porque primeiramente eu sempre fui muito sonhador, a importância de sonhar. Então eu ficava no aterro de Gramacho, como rota o aeroporto do Galeão. Eu ficava vendo os aviões passavam assim, poxa, será que esse pessoal lá de cima vê a gente aqui embaixo? Como que é a vida lá do outro lado? Lá do lado do Cristo Redentor, lá do lado do aeroporto. Então, moral da história, quando eu comecei a pensar em realizar esse sonho, quando eu conheci o Movimento Nacional de Catadores, que é o grande ponto que marca a visibilidade, a organização e o processo de criação de políticas públicas como surge o Movimento Nacional de Catadores. Então, em 2005, eu tive a oportunidade de voar. E por que eu gostava de trabalhar por que eu gostava do meu sonho de voar? Porque eu gostava muito de trabalhar no lixo desperdiçado pela Infraeco. E aí sempre vinha o lixo da vara aqui debaixo da baixa, né? Então assim, hoje eu sei perfeitamente o que elas faziam. Chegava na casa da minha mãe, você tinha lá talher, banhada da prata, vestido da vara aqui da baixa. Você tinha várias canecas de porcelana, pires, entre taças de cristal, porque tudo aquilo era jogado no lixo. Após cada viagem daqueles meus amigos. Então, meu sonho era poder comer aquela comida que eu comia no lixo, aqueles docinhos que ali eu comi, dentro do avião e imprimia essa merda para você voar. Aí, em 2005, eu vou falar, prepare-se, que daqui a 5 minutos vão servir comida. Nossa, meu sonho vai ser realizado. Ele era saudade de ser tem que se pensar muito. Agora voltando para a situação de Gana. Gana tem o maior lixão eletrônico do mundo. Lá são espelhos, lá são depositados TV, computador, laptops, aparelhos celular, entre outros. Dados de pesquisa no ano de 2011 foram produzidos 364 milhões de PCs, 468 milhões de celulares e smartphones. Veja que eu vou colocar a imagem, tanto do Tigre como a imagem que eu vejo na minha frente do menino ganês. A única diferença, se vocês puderem pesquisar, você vê que o menino de Gana carrega sobre a sua cabeça um monte de cobre. E o Tigre carrega sobre a sua cabeça um balaio de dejeto. Mas os dois continuam carregando na cabeça o que o Chico produziu, porque todo esse lixo eletrônico jogado em Gana é produzido nos Estados Unidos e na Europa, e vem como destino aí, no seu aproveitamento como destino a Índia e a China. E aí você pode dizer assim, pô, isso aí, então o grande problema está no consumo
desenfreado então temos que parar de consumir. Aí eu falo a dizer a minha história. Então, quando vai discutir consumo, tem que discutir que o consumo é natural do ser humano. O grande problema está no destino. A minha garrafa PET, a minha latinha de alumínio, ela pode gerar impacto social e ambiental negativo para a vida das pessoas. Mas se eu quiser, ela pode se transformar em trabalho, renda, cidadania, inclusão social e reconhecimento e valorização de nós catadores. Depende da minha atitude, depende do que eu faço hoje. Um dia a resposta perguntou para mim o que eu esperava depois de tanta coisa acontecendo na minha vida do meu futuro. Falei para ela que eu não me preocupava com o meu futuro. Ela começa a estar, mas como assim você não se preocupa com o seu futuro? Falei que o futuro depende muito mais do meu presente do que do meu futuro. O futuro depende muito mais da minha atitude no meu presente do que do meu próprio futuro. O que eu estou falando aqui amanhã já é passado. E o futuro ele sempre está tentando buscar, mas o presente ele está aqui. Eu estou aqui presente agora, nesse momento eu posso fazer mudança. Seja palestrando, seja nas minhas atitudes, enquanto catador de materiais escravos, seja nas minhas atitudes contra liderança. Como eu falei, o grande marco do reconhecimento dos nós catadores foi quando surgiu o Movimento Nacional de Catadores em 2001, com a luta do reconhecimento, a valorização do trabalho dos nós catadores, a implementação da palestra coletiva solidária, o fim dos lixões, mas acima de tudo a inclusão socioeconômica de todos. O grande cidadão de Gramacho, da onde eu vim, Gramacho ocupava uma área de 1.300.000 metros quadrados. Dentro da Baía de Guanabara, numa área de manguezal, para você ver a questão da importância das políticas públicas. Gramacho hoje não existiria, porque hoje existe uma política de proteção permanente dos manguezais e serviços de abastecimento da vida marinha. E há 35 anos atrás, você via o manguezal como área de descarte, como um lugar inservível. Hoje a gente sabe que durante 20 anos, ou mais de 20 anos, Gramacho jogou diretamente na Baía de Guanabara todo o chorume produzido. Gramacho recebia cerca de 12.000 toneladas de lixo, sendo que o seu maior depositário, que depositava 8.000 toneladas, a cidade maravilhosa, a cidade de Rio de Janeiro. Escolheu a minha cidade como área de lixo como vazadora, agora escolheu Seropédica, que é uma cidade também muito pobre. A grande superação de nós catadores não foi simplesmente só depois do documentário extraordinário. Foi quando você ver que é inclusive uma correção, que até as pessoas dizem falar, se corrigiu os outros, não sei o quê. Acho que ele teve um ato de humildade, porque depois ele deixou esse vídeo no filme. Acho que foi uma correção para o bem. Quando eu digo para ele que eu não sou catador de lixo, eu sou catador de materiais escravos. Acho que esse é o grande pulo do gato, essa grande superação, porque lixo é aquilo que não tem aproveitamento para nada. Eu sempre defendi a reciclagem por três fatores. O social, acima de tudo, porque o social me afeta diretamente por ser catador. O ambiental, que eu já falei sobre as questões ambientais, e o econômico também, para a questão da sobrevivência e economia de catador no lixo, jogado fora. Eu passei a defender a cidade pelo quarto fator, que é o fator espiritual, como bem disse aqui, aonde tem outro. Quando você pega tudo aquilo que você não quer, mistura tudo, joga no lixo, você está dando o pior de você, o teu resto, aquilo que não presta, tudo que você não quer ver, tudo aquilo que você acha que não tem valor, você está dando para o outro. Por que eu estou falando isso? Uma resposta que perguntou para mim, eu separo, e eu sei que o caminhão não separa, e quando chega no aterro, faz a diferença? Faz. Porque quando eu estava no aterro, que eu abri uma bolsa onde só tinha material escravo, eu falava com essa pessoa, por mais que o sistema não depende de uma coletiva, ela pensa em mim como catador de material escravo, então alguém que vai ser esse material, ela pensa no futuro da humanidade, ela pensa no seu próprio futuro, no seu bem-estar e no futuro do planeta. Então reciclar é também um ato de espírito, é uma mudança, é um bem que você faz muito consigo próprio e para o outro. Então, não, mesmo que as pessoas vão perguntar, antes de perguntar, se o seu município não depende de guarda seletiva, você não faz isso, faz por você, pela tua consciência, pelo bem comum e pelo bem do próximo. Eu vou finalizar.